Então, nosso CRUD de tarefas, de tasks, ele está completo já, só que a gente pode fazer algumas coisas a mais. Aqui no Create, por exemplo, a gente está passando o User ID, por exemplo, só que se eu sei que o usuário está logado, e eu não sei se vocês lembram, mas eu estou passando já o ID do usuário aqui dentro desse token, então esse token já contém informação do ID do usuário. E outra coisa, eu não quero criar uma task para qualquer usuário. Então, por exemplo, eu sou o usuário William, aí eu vou criar uma task para o usuário ali, entendeu? Eu passo aqui o ID do usuário ali e eu crio uma task para ele. Isso aqui é meio estranho na nossa aplicação, né? Então, não é legal que a gente tenha essa possibilidade de criar uma task para qualquer usuário. Então, quando a gente for criar uma task, vai ser uma task só para o nosso usuário, tá? Então, a gente vai fazer essa modificação. Outra coisa, quando a gente for listar as tasks, não é para listar as tasks de qualquer usuário, porque no formato que está aqui vão listar todas as tasks, tá? Também não é viável isso. Quando a gente for mostrar a task, também não é para ser possível mostrar uma task de qualquer usuário, nem deletar uma task de qualquer usuário, muito menos atualizar. O que a gente quer vai ser apenas fazer um CRUD das tasks do usuário que está logado, tá? Para isso, como a gente está passando já, não sei se vocês lembram, mas a gente está passando no nosso request um user ID, tá? Onde que a gente faz isso? A gente faz isso aqui no controle de autenticação. Na hora que a gente cria uma autenticação, a gente passa aqui no subject, ó, o user ID também. E lá no nosso Ensure Authenticated, que é o middleware, a gente faz o seguinte, ó, na hora que a gente valida o token, a gente tira o sub dentro do token, tá? A gente valida. Se isso aqui der erro, ele entra no try e lança esse erro, tá? Se esse verify der erro. Se der certo, ele retorna o payload aqui, ó. Se der certo, ele retorna o payload. Enfim, que é um objeto que tem um sub, tá? Aí o sub é nosso user ID. Tá? Então, se der certo, ele faz a verificação do token. Ele vai pegar nossa request e vai adicionar o user ID para ser o nosso ID do usuário, de fato. Beleza? Então, show. Então, a gente pode garantir com eles que toda rota autenticada ela vai ter junto dela o ID do usuário. Então eu não preciso ficar passando o ID do usuário o tempo todo, tá? Então aqui nos controles de tasks, aqui no create, por exemplo, eu posso remover isso daqui, tá? E posso remover isso daqui. E eu posso pegar esse ID do usuário de outro canto. Eu vou fazer aqui embaixo. Então const user ID, user underline ID, vai ser igual a request.user ID. Beleza? Porque agora, como essa rota vai ser sempre privada, o que vai acontecer é que eu sempre vou ter acesso a esse user ID que vem do request, tá? Então, se eu vier aqui e eu tentar criar agora, ele vai dar erro porque não reconhece mais o user ID. Aí, como ele não reconhece mais o user ID, então eu vou remover isso daqui, tá? Então, agora, se eu tentar criar de novo sem user ID, ele vai colocar como user not found. Ah, sabe por quê? Porque esse usuário, aquele que gerou aquele token, ele foi apagado já há muito tempo na nossa aplicação. Então eu tenho que criar outro, tá? Então eu vou tentar criar outro aqui em correct mail password. Deixa eu ver os usuários que existem, só o John. Então eu vou fazer um login agora com o John, tá? john@email.com. Beleza, gerou esse token. Aí você pode me perguntar, William, mas beleza, cara. Então os usuários que forem apagados da aplicação, eles vão ter token, o token vai continuar válido? De certo modo, sim, mas viu aquela validação que eu fiz? O token estava válido, mas o usuário não foi encontrado. Então, como o usuário não foi encontrado, então não vai poder fazer nada. E o nosso token ele tem um tempo de expiração para isso. Ele tem um tempo de expiração de um dia. Quando a gente gera aqui no Authenticator, ele demora um dia para expirar. Então, se o usuário for apagado da plataforma e ele fizer login e gerar um token válido, esse token ele vai ficar inválido depois de um dia e, enfim, sempre que a gente for utilizar esse user ID que vem do request, é interessante a gente fazer essa busca se o usuário existe. E se não existir, se ele não for mais encontrado, retorna o erro, tá? Isso resolve o problema, beleza? Então, voltando aqui, a gente fez login com o John, que é o usuário que existe na nossa plataforma, tá? E agora a gente vai passar o token do John, token de login do John, para a gente poder criar uma task. Então pronto, criou uma task e olha, colocou o user ID do John e não precisei mais passar por parâmetro aqui, tá? Beleza, então a gente pode fazer isso também na hora de listar. Então eu vou só copiar isso daqui. Tá? Então, antes de eu listar, de eu usar o find meme, ó, agora como eu vou usar o request, eu vou tirar esse underline daqui, ó. Quer dizer,
eu não estava usando, eu coloquei um underline. Como agora eu vou encontrar muitas tasks, ou seja, todas as tasks desse usuário, então eu vou fazer o seguinte, vou passar um parâmetro aqui, ó, where, tá? Eu vou encontrar todos onde o user ID foi igual a user ID, tá? Como isso aqui se repete, eu posso simplificar assim, tá? Então agora eu só vou listar as tarefas do John, quer ver? Vamos tentar criar, essa tarefa do John já está criada. Ou melhor, vamos criar uma tarefa para o John, que é essa. Vamos listar. Tá. Esse token ainda é o token antigo. Ou seja, já está funcionando, né? Ó, pronto. Agora eu estou listando todas as tarefas do John, tá? Vamos tentar criar outro usuário. John 2. Vou criar o William, vai. William. Não, aqui tem que ser na rota de criar usuário. Tem a rota de session, rota de usuário, que eu vou criar agora o William. Esse aqui é william@gmail.com. gmail.com. E agora eu vou fazer login com o William, tá? william@gmail.com. Fiz login com o William. Então eu vou copiar esse token aqui. Então, para eu listar os usuários do William, eu coloco o token aqui. Tá? Ou melhor, para eu listar as tarefas, não os usuários, as tarefas do William, eu coloco o token aqui. Ó, não tem nenhuma tarefa. Posso criar uma aqui, tarefa do William. Do William, que vai durar 30 minutos. Criei. Se eu listar agora. Putz. O problema é esse, ó. O nosso token aqui, eu tenho que ficar trocando ele o tempo todo. Para evitar esse tipo de coisa, eu posso criar variáveis de ambiente aqui no Insomnia, mas isso eu ensino outra aula. Então, o que acontece é que esse token ele vai ficar na nossa aplicação, ele vai ficar no local storage. Então, eu não vou ter esse problema de ter que ficar trocando como eu faço aqui no Insomnia. Mas como eu estou no Insomnia, eu tenho esse problema, então eu vou ter que ficar trocando mesmo. Então, vamos lá. Eu criei a sessão com o William, tá? Eu acho que na hora de criar a task, essa task do William, eu criei com o token do John, então isso vai dar problema. Então, beleza. Agora eu vou criar a task do William aqui, criei. Agora, se eu listar as tasks com o token do William, agora sim aparece aqui, ó, tarefa do William, beleza? Agora, se eu fazer login com o John, então eu vou pegar o token do John e vou colocar agora nas rotas aqui. Agora, se eu listar, vai aparecer muitas tasks aqui, inclusive a tarefa do William, que, enfim, lá no banco de dados, a gente parar para ver, agora vai ter duas tarefas do William, quer ver? Ó, tarefa do William e tarefa do William. Um deles é do usuário John, então essa aqui eu posso apagar, tá? E outra é do usuário William, então tarefa do... Deixa eu ver se foi, não foi. Enfim, vou apagar por aqui. Essa aqui é a tarefa do William que eu quero apagar daqui, tá? Então, como eu quero apagar, eu vou apagar por aqui. Beleza? Deixa eu listar. Pronto. Agora só tem ler 25 minutos, ler 30 minutos, ler 30 minutos. Não preciso desse ler 30 minutos duas vezes, eu vou apagar também. Beleza. Eu vou entrar agora de novo com o William. Tá? Eu vou pegar o token gerado para o usuário William, tá? E agora eu vou aqui e listar as tarefas do usuário William. Tarefa do William, beleza? Ou seja, ela não foi apagada. Se eu entrar com o usuário John, create session, faltou a senha. E-mail john.com. E agora eu digito aqui a senha. Password. Beleza. E-mail, tá errado alguma coisa? Tá. Pronto. Esse aqui é o usuário John. Então, quando eu listar as tarefas do usuário John, então tem ler 25 minutos e ler 30 minutos, beleza? Então, nossa rota de listagem está listando agora só as tarefas do usuário. Vou fazer a mesma coisa agora para de show.
bem parecido, só copia e cola. Então, além do ID, a gente vai pegar também o user ID, tá? E a gente vai colocar aqui no find unique de tasks também o user ID. Task, deu algum problema aqui. Qual o problema? Vamos ler qual o problema. Ah, tá, é porque isso aqui está encontrando por find unique. Então a gente vai encontrar por find. Como o user ID não é um campo único, né? Pode ter muitas tasks com o user ID, o mesmo user ID, então a gente vai usar o find first, tá? Para encontrar essa task, beleza? E se não encontrar, ou se o usuário tiver sido apagado, vai retornar task not found, beleza? Então vamos tentar, ó, olha só. Eu estou logado aqui com o usuário John. Então vou pegar esse ID do usuário John. Vou colocar aqui no show. O ID da task do usuário John. Tá? E agora eu vou tentar entrar com o usuário John. Eu entrei, vou copiar esse token e vou mostrar aqui só a task do usuário John. Beleza, entrou. E agora se eu for no usuário William, eu vou copiar o login de acesso do usuário William, eu vou tentar mostrar essa task com o usuário William. Ele falou task not found, então tá funcionando, beleza. Show de bola, então nosso show tá funcionando. Vamos colocar no delete também, que é mais fácil. Vou colocar aqui embaixo. Esse find único eu vou mudar para find first. Que o único só serve para campos únicos e a gente está passando o campo que não é único, que é o user ID. Beleza? Então se ele não encontrar, vai colocar task not found. Então eu só vou poder deletar tarefas se eu for usuário dessa tarefa, entendeu? Então posso até passar aqui também no L do delete. Ou não. Não, acho que não. Mas enfim, aqui resolve, porque se ele não encontrar essa tarefa, se essa tarefa não for desse usuário, ele vai retornar esse erro, então nem chega aqui. Beleza? Então vamos tentar. Essa tarefa é do usuário, se eu não me engano, do usuário John. Então se eu tentar apagar essa tarefa com o usuário William, eu vou fazer login de novo. Não precisa ficar fazendo login, tá? Mas só para demonstrar. Aqui eu vou passar o token de login do usuário William. Ó, task not found. Mas se eu entrar com o usuário John, que é o dono da tarefa, ele sim vai poder deletar ela. Então eu copio o token de acesso do John e eu coloco aqui no period, tá? E eu envio, e aí sim eu deletei a tarefa do John, tá? Beleza? Show, né? Então vamos fazer isso no update. O update é a mesma coisa, só copio isso aqui, Ctrl C. Aqui embaixo a gente coloca isso daqui, tá? E esse user ID a gente busca a task por find first, encontrando a primeira tarefa onde os campos são iguais a esse. Tá? Aí se a tarefa não existir, ele não encontra, e se existir, aí sim ele atualiza. Tá? Beleza, vamos tentar aqui. Então eu vou tentar fazer login com o usuário John, fazer login de novo. Eu vou listar todas as tarefas do John, com o token de acesso do John. O John só tem essa tarefa, tá? E eu vou tentar atualizar ela, passando o ID da tarefa aqui, tá? E passando o token de acesso do John aqui, tá? E aí, essa tarefa é ler 30 minutos, agora eu vou colocar para ler 40 minutos. Tempo 40 minutos. Quando eu tentar, beleza, eu consegui atualizar. Se eu listar aqui as tarefas do John, ler 40 minutos. Vamos tentar agora entrar com o usuário William. A gente entra com o usuário William. Eu vou copiar o token de acesso do usuário William. E eu vou listar as tarefas do usuário William. Tá? Tem só a tarefa do William, né? Não tem aquela lei 40 minutos. Só que aquela lei de 40 minutos está com a ID dela aqui, ó. Que é a tarefa do John. Agora, aqui no token de acesso dessa rota, eu vou colocar só o login do William. Então não é mais o login do John. Ou seja, o login do William não tem acesso à tarefa do John. Quando eu tentar enviar isso daqui, ele vai dizer task not found. Ou seja, realmente não foi encontrada porque não é do William.
Beleza? Então isso deixa a nossa aplicação bem mais segura, tá? Porque agora os usuários só têm acesso às suas próprias tarefas, beleza?